ao Lula. E chegou o nosso convidado, que é um dos grandes especialistas aqui em pesquisa de opinião, que é o mineiro Marcos Coimbra. Tudo bom, Marcos? Nascimento, tudo bem? Tudo bom, bichão. A grande dúvida que se tem é o seguinte: todas as pesquisas sérias dando Lula. O que pode eventualmente reverter esse quadro? Sinceramente, acho que não tem muita coisa, não. Dentro, naturalmente, das regras do jogo, da democracia. E quando chega num momento em que a grande maioria das pessoas prefere um candidato, só há dois, e a grande maioria das pessoas, dos eleitores, preferem um deles, costuma acontecer o que é previsível. Esse, que é o favorito da maioria, ganha, não tem mistério. Mistério tem quando começa a acontecer extravagâncias institucionais, milico mandando Twitter para o Supremo, imprensa fingindo que o outro foi assim, não pode falar, então não entrevista. Irregularidades podem acontecer. Hoje, sinceramente, é o que parece que está mais. É a única coisa que pode se colocar entre Lula e a vitória em outubro. A discussão se vai ser no dia 2 ou se vai ser no dia 30 ainda não dá para resolver. Mas em algum momento do mês de outubro, Lula deve ganhar essa eleição. Mas é interessante que a cobertura do Jornal Nacional para as últimas pesquisas, o Datafolha, eu acho, dava mais ênfase ao fato do Ciro ser a segunda opção dos eleitores do Lula. Mas se não tem, se os dois continuam na rinha, o Lula e o Bolsonaro, não tem segunda, não tem terceira opção para os seus eleitores. Né? Essa tentativa de cacifar o Ciro agora, como é que você vê? Eu acho que é mais uma das dezenas de tentativas que, sei lá, o establishment brasileiro fez ao longo deste último ano, desde quando Lula recuperou os direitos políticos e voltou exatamente no ponto em que ele havia interrompido, isto é, com 40 e poucos por cento da preferência das pessoas no primeiro turno. Porque ele sempre teve mais da metade das preferências no segundo turno. Qualquer que fosse o cenário de outros nomes, já tivemos, nós mesmos na Vox, já fizemos pesquisa com 12 nomes. Essa do Datafolha tem 12 nomes. Completamente desconhecidos, não fazem quase nenhuma diferença, mas apenas mostram que, além do eleitorado próprio de Lula, que está nessa casa de 40, entre 40 e 45, dependendo da pesquisa, dependendo da metodologia e tal, além desses, ele ainda tem mais, perto de menos que 10% do eleitorado que votaria nele como segunda opção. Parte dos eleitores do Ciro, parte dos eleitores de todo mundo, porque ele é uma pessoa que trafega facilmente, até mesmo entre eleitores de Bolsonaro. Se Bolsonaro desistisse, sei lá, renunciasse, qualquer coisa, provavelmente alguns eleitores de Bolsonaro passariam para Lula. Então, o favoritismo dele é muito grande, porque a base é altíssima. Nunca houve ninguém na política brasileira que começasse qualquer processo eleitoral acima de 40%. Nós vimos isso estampado nos resultados das pesquisas de abril do ano passado. Ele não tinha 15 dias que tinha retomado os direitos políticos, ele já estava com 42%. Que coisa, que coisa. Ô, Marcos, eu sei, as pesquisas de opinião, em geral, pegam a opinião do povo como um todo. Tem alguma pesquisa que consiga explicar o que é a elite brasileira, essa resistência maluca da elite brasileira, no momento em que o liberalismo e o mercado estão sob profunda ameaça, justamente pela falência do que foi implementado nos últimos anos? Dá para ter algum diagnóstico sobre essa? É só ignorância? É difícil
pesquisar um segmento tão pequeno, com essas técnicas de pesquisa de massa, essa malha grossa, larga que a gente joga na sociedade, para pegar 2.000, 2.500, 3.000 pessoas típicas. Pessoas normais, que algumas se interessam, outras não, algumas são assim, algumas são assadas. Nós jogamos essa malha, essa rede com uma malha larga. E não pega todas as nuances. E a elite brasileira é muito pequena, aliás, como em todos os lugares do mundo. E hoje está mais difícil ainda, porque uma parte grande dela mora em Miami. Então é mais difícil ainda de pegar numa pesquisa. Mas nós temos as, sei lá, maneiras de saber que pensam. Esta semana nós tivemos, semana passada, aliás, perdão, nós tivemos uma amostra com o tal do documento dos bilionários e do mercado financeiro, da chamada Faria Lima, lançando a candidatura da senadora Simone Tebet, pessoa de bem, não tem opinião a respeito dela, não, nem negativa, nem positiva. Apenas acho uma completa irracionalidade você focar a discussão nesta altura numa pessoa que é completamente desconhecida do eleitorado, que não despertou nenhum interesse da opinião pública quando foi apresentada e não deixou de haver apresentação. Ela teve uma boa exposição na época da CPI, da Covid. Então, imaginar que ela vai revolucionar a eleição é um sintoma de quão distante, quão incapaz de compreender o país, que é a tal da elite. Então, nós não sabemos, não conseguimos perguntar diretamente a ela, mas nós vemos como é que ela se comporta. O Marcos, nos anos 50, a elite brasileira frequentava o chamado circuito Elizabeth Harding, que era Nova York, Paris e Londres. Hoje é Miami. Simplificou as exigências. A única coisa que quer é uma casa fabulosa, um carro bacana na garagem e vida que segue. Não está mais preocupado com cultura. E como é que você vê, digamos, o Lula e o PT? Qual que é o aprendizado da primeira etapa e como que ele vai se virar tendo que montar, digamos, um pacto amplo, mas tendo que seguir, que obedecer alguns princípios básicos aí para recuperar o país? Antes de chegar no final da pergunta, deixa eu tentar falar alguma coisa a respeito do começo, que é Lula e o PT, porque realmente é uma dualidade que a gente tem que considerar, talvez de maneira mais sólida e mais importante do que nas eleições anteriores do Lula. Lula é profundamente grato ao PT pelo que fez em defesa dele durante todo o período em que ele sofreu uma perseguição tão intensa que o levou para a prisão. Nesses 500 e tantos dias, já não me lembro quantos foram, ele teve o apoio incondicional do PT, que nunca dizia, bom, esse Lula acabou, deixa ele lá em Curitiba, vamos tocar a vida. Não. O PT foi extremamente solidário com ele, as pessoas continuaram a respeitá-lo, a lidar com ele, a ouvi-lo, a reconhecer a liderança dele, mesmo quando ele não tinha um horizonte minimamente previsível de quando poderia retomar a trajetória política. Então, não vamos dizer que isso foi um instrumental. O PT deu apoio a ele porque queria tê-lo, mas porque não tinha o menor cenário de que isso viesse a acontecer num horizonte próximo. E desde quando Lula voltou para o jogo, em abril, maio do ano passado, o PT tem demonstrado uma disposição de contribuir para essa vitória, de colocar em jogo projetos pessoais, adiar uma série de discussões, reconhecer coisas que tradicionalmente a militância petista não admitia, vide o Alckmin. Então, o PT
foi e está sendo extremamente importante para construir essa vitória. E eu acho que Lula reconhece isso e não fará um governo suprapartidário. Ele é um homem do PT. E ele não esconde isso de ninguém. A gente teve, nessa fase, um apogeu do antipetismo, lá em Minas, na nossa Minas Gerais, especialmente na minha região, que é conservadora pra cacete, muitos prefeitos do PT que mantiveram a relação, mas mudaram para o PSB porque ficou tóxica. Digamos, essa resistência do eleitorado, como é que você vê nesses centros mais conservadores, tipo sul de Minas? Eu acho que nós temos um tipo e um tamanho de liderança inédito na história brasileira. E isso que está acontecendo agora, nesta eleição, é a confirmação da excepcionalidade do que é a liderança do Lula e da profunda relação que ele estabeleceu com cerca de metade do eleitorado. Digamos que sempre teve, e apesar de tudo, essa proporção está preservada, metade da população que quer tê-lo como presidente da República. E toda vez que puder, vai dizer que sim. Agora, claro que os projetos individuais de prefeitos, de vereadores, de deputados, podem ter que ser ajustados a determinadas realidades, mas hoje você faz pesquisa, todas as pesquisas mostram que as pessoas dizem que pretendem votar, preferem votar em candidatos próximos de Lula. Hoje, o que é tóxico é a figura desse Bolsonaro. Que nós já cansamos de fazer isso. Em alguns estados, você diz assim, fulano, Beltrano, Cicrano. Aí você diz assim, fulano apoiado por Lula, Beltrano apoiado pelo governador tal, apoiado por Bolsonaro. Esse, quando você diz que é apoiado pelo Bolsonaro, o cara cai. Olha só. Então, o Bolsonaro hoje é uma espécie de figura prejudicial às carreiras dos indivíduos. É mais do que aconteceu, quando você corretamente lembrando, de como que determinados políticos tiveram que sair do PT para poder sobreviver, dependendo do lugar. Sul de Minas é um, Grande Rio é outro. O Rio quase que não tem mais candidatos do PT, porque todo mundo mudou. O Marcos, uma coisa que chamou muito a atenção nas pesquisas foi as pesquisas junto aos beneficiários aí dessa nova renda aí, a maioria absoluta apoiando o Lula. Isso é normal, né, Nancy? Porque são pessoas que estão no tipo, no eleitor lulista típico. São pessoas que moram no interior, predominantemente em cidade pequena, tendem a ter baixa escolaridade, baixa renda, muitos já são mais velhos. É o coração do eleitorado petista. E alguém imaginar que esse eleitor que desenvolveu uma relação de grande sei lá, amizade com essa figura vai trocar porque o Bolsonaro está oferecendo R$400. Claro que as pessoas querem os R$400, mas não vão trocar R$400, dizendo assim, agora que o Bolsonaro está me dando, entre aspas, R$400, eu não vou mais votar no Lula. Não, isso é completamente... revela a incapacidade de uma parte da nossa elite compreender como é que as pessoas pobres votam. Elas não votam com a carteira, elas votam com uma série de outros órgãos do corpo, elas votam com a cabeça, votam com o coração, votam com a memória. E é por isso que elas votam no Lula. Claro, com ou sem os R$400 que o Bolsonaro achou que ele poderia usar para comprar o voto das pessoas mais pobres. Isso é não vou chamar isso de ingenuidade, porque é muito, vamos dizer, tem muita má inspiração. Mas é um erro.
Ô Marcos, aqui tem uma pergunta, eu não estou achando aqui o nosso espectador, mas você acredita em golpe? Não, não. Posso estar errado, porque não sou, não entendo disso. Pelo contrário, o que eu procuro entender é a democracia, é a regra do jogo, de eleição, ganhou, tomou posse, perdeu, vai para casa. É o jogo normal da democracia. O golpe eu não entendo. Mas o que eu li a respeito de golpes bem-sucedidos, mesmo no Brasil, eles sempre exigiram um conjunto de circunstâncias que nós não temos agora. A começar por um exército, porque aeronáutica e marinha sempre foram completamente secundários nas intervenções políticas das Forças Armadas, o exército respondendo a um apelo da sociedade, interpretando assim as manifestações de imprensa, de igreja, de grupos de interesse bem situados. Os militares brasileiros, quando deram o único golpe bem sucedido do Exército no Brasil, foi em 64. E esse foi antecedido por uma série de fatores, série de situações que nós não temos hoje. E não temos um conceito de Forças Armadas como semelhante ao que havia no início dos anos 60, que as Forças Armadas eram consideradas respeitáveis, técnicas, bem preparadas, com uma visão profunda de Brasil. Hoje é essa coisa lastimável desses militares oportunistas que estão querendo participar da mamata. É dinheiro para cá, dinheiro para lá, prótese, champanhe, uísque escocês, emprego para o genro, boquinha para nora. É isso que virou o Exército Brasileiro, comprado pelo Bolsonaro, com esses pequenos favores mudando de assunto, eu tenho visto você comentar esse negócio do tal Projeto Nação, dos militares, isso é uma coisa completamente ridícula. Traduz uma visão de mundo, um conhecimento de história, de funcionamento da sociedade que é lastimável. Esses caras são de péssima qualidade intelectual, moral, política, e difícil imaginar que a maioria da sociedade veja nesse exército, com essas picaretárias, alguma capacidade de consertar o Brasil. Isso vai vê-los como alguém que está querendo se dar bem, ocupando o governo, que não foi outra coisa que esse Bolsonaro fez. Ô Marcos, eles não tiveram aí o respeito histórico nem para evitar a inundação de armas aí para esses grupos de caça e tiro, que é uma coisa absurda. Ou seja, a prerrogativa militar por excelência, o monopólio da força, eles deixaram correr solto. Hoje você tem esses grupos de tiro e caça ameaçando atentados e tudo. E o que eles fazem? Que coisa, que coisa. E é gozado. A Eugênia estava arrumando aqui minhas medalhas e espantou lá que eu estava com medalha da Marinha, da Aeronáutica. Eu falava, não, da Engenharia. Anos 90, que a gente tinha um baita orgulho aí do trabalho tecnológico feito pelo Instituto Militar de Engenharia, feito pela Aeronáutica, feito pela Marinha. Esse pessoal, que seria a nata, é substituído por quem? Pelos Pazuello da vida, pelos caras que foram para Haiti, pelo Braga Neto, que... Inacreditável como a representatividade dentro das Forças Armadas foi para o vinagre também. Né? Os bons quadros que poderiam haver, que estavam nessa área tecnológica, você não ouve falar de nenhum, a não ser para espionagem agora aqui, da população. Paizinho duro, viu? Paizinho duro de... E esse certamente é um dos grandes desafios do novo governo. O que fazer com esses militares que põem o revólver na cintura para proteger suas
vantagens, seus capilés e suas maracutais. É a pior combinação possível, essa imoralidade com a farda e a arma na cintura. Está longe de ser o único problema, mas é um dos muitos que o Lula vai ter que enfrentar. Marcos, deixa eu pegar aqui os comentários dos nossos espectadores. A Maria Nadia Rodrigues, lembra o nome do Flávio Rocha, que é dono da indústria Guararapes em Natal, não pode esconder a cara do mal feito a inúmeras costureiras tratadas como escravas até chegarem à exaustão. Ele tem realmente uma... Até uma Brasil... Oi, só um pouquinho. Diz que é sua fã. Obrigado. A Heloísa pergunta do golpe, já foi respondido aqui. O Marcos diz que o Brasil é o único país do mundo que tem taxação na produção e do consumo, sua principal forma de financiamento, enquanto isenta os ganhos financeiros, uma taxação regressiva que favorece os ricos. Eu vi um estudo, algum tempo atrás, comparando o Brasil com os países da OCDE. Se você pega imposto sobre consumo, que é o pior que tem, porque pega o pobre, o Brasil era o terceiro ou segundo. Se pega imposto sobre a renda, o Brasil era o penúltimo. Deixa eu pegar aqui. O Caê gostou da expressão quinto dos infernos da época imperial. São as expressões mineiras aí. E a Yara Silva lembra que a cada livraria, pequeno negócio, padaria, farmácia tradicional, se abrem bancos, grandes drogarias, lojas americanas e templos. Esse é um ponto relevante aí eu estava comentando um pouco antes de você entrar, Marcos, as propostas que estão sendo levantadas aí para fortalecimento da pequena e microempresa também, que o Paulo Feldman trouxe estatísticas das pequenas e microempresas, que representam 99% aqui das empresas no Brasil, não respondem por 20% ou 30% do PIB. Quando você pega a Europa, é 60%, 70%, você pega a América Latina, 50%. Ou seja, aqui a concentração de renda adquiriu contornos aí, mas de país pré-industrial mesmo, hein? Uma coisa horrorosa aí. Ô Marcos, as próximas datas que a gente tem que prestar atenção agora aí até as eleições, quais seriam? Bom, nós vamos ter agora a última definição a respeito da composição das filiações partidárias. Ainda está aberta a possibilidade. E nós vamos ter, a seguir em junho, as convenções dos partidos e a oficialização das chapas. Em meados de agosto, começa a propaganda eleitoral. Sinceramente, eu acredito que vai ter muito pouco impacto este ano. Não quer dizer que não seja importante, mas, em comparação com a eleição passada, certamente terá muito menos impacto. E, finalmente, começamos a ter alguns debates, eu não sei como é que vai ser resolvido isso. Lula já disse. É impressionante a falta de influência da mídia hoje sobre os eleitores, né? Você pega os telejornais aí, eles ouvem até aquele caras que têm 1% de voto, 0,5%. Nossa senhora, bastou o cara ser chamado de candidato à terceira via para dar entrevista e o Lula nada. E não mexe na situação desses. O que aconteceu? É falta de alternativa forte aí, ou eles perderam efetivamente a capacidade de moldar aí a opinião pública? Acho que é essa mistura, ela é difícil de entender no comportamento da imprensa brasileira, da grande imprensa, que mistura uma profunda interferência na vida política, fingindo que é ultra neoliberal. Todo mundo é igual. Então, nós temos 12, 14, 15 candidatos à presidência da República e todos têm que ser tratados respeitadamente. É tudo um monte de conversa fiada, né? Os Estados Unidos têm 200 candidatos a presidente.
toda eleição. E tem debate entre os dois que contam. Claro. E ao fazer o debate entre os dois que contam, é que você está sendo verdadeiramente democrático, estendendo a opinião pública, a opinião, para que ela possa comparar, dos dois possíveis futuros presidentes, que é a mesma coisa que nós temos no Brasil. Ciro Gomes, hoje, é apenas uma pequena parte do eleitorado que não tem a menor capacidade a tomar pelas pesquisas de influenciar o resultado final. Se todo o eleitorado remanescente do Ciro fosse para um lado ou para o outro, não faria nenhuma diferença. Talvez ajude o Lula a ganhar no primeiro turno. Mas isso, sinceramente, está longe de ser o que há de mais importante nesta eleição. Acho que Lula terá uma vitória maiúscula. Ele já é o maior favorito que tivemos em todas as eleições. Nunca tivemos um candidato que chega no início de junho com o tamanho que Lula tem hoje. Nem Fernando Henrique, em nenhuma das duas eleições. Na primeira, natural, porque eles guardaram o segredo do candidato até final de junho de 94. Em 98, nesta época, Fernando Henrique e Lula estavam empatados nas pesquisas, porque o Fernando Henrique estava com aquele peso da antipatia popular que já vinha pelas declarações de que aposentado é vagabundo, umas coisas desse tipo, que foram minando a imagem do Fernando Henrique. Lula é o maior favorito que a gente já teve nesta eleição. É o maior favorito que a gente já teve. E ele provavelmente terminará esta eleição com a maior vitória eleitoral da história política brasileira. Vamos parar de ficar cultivando essa imagem de que a eleição está em aberto, porque para o povo não está. Nós estamos com 80 e poucos % de decisão por Lula ou por Bolsonaro. Na média dá 70 e tantos, mas ambos têm um nível de decisão de voto muito consolidado. Tá. Eu estava só fuçando aqui que os leitores estão pedindo uma indicação de um livro que eu tinha comentado aqui. O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, da Nancy Fraser, que é um livro bem interessante para explicar, inclusive, essas resistências ao identitarismo. Marcos, obrigado mais uma vez aí. Minas presente. Eu que te agradeço. Um abraço, Nancy. Até a próxima. Até a próxima, então.